Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Começa agora mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, minisséries, filmes, documentários, tudo isso para você conhecer um pouco melhor da verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu a'lam. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. E submete-vos a noite e o dia, e o sol e a lua, e as estrelas estão submetidas por sua ordem. Por certo, há nisso sinais para um povo que razoa. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. E submete-vos o que ele vos fez existir na terra, cujas cores são variadas. Por certo, há nisso um sinal para um povo que medita. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. E ele é quem vos submete o mar, para dele comerdes carne tenra, e dele extrairdes adornos que usais. E tu vês o barco sulcando-o, e tudo isso para que busqueis algo de seu favor e para serdes agradecidos. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. E ele implantou na terra assentes montanhas, para que ela se não abale convosco, e também rios e caminhos para vos guiardes. E pontos de referência, e com as estrelas eles, os homens, seguiam. Quem cria seria como quem não cria. Então, não meditais? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. E se contais as graças de Alá, não podereis enumerá-las. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. E Alá sabe o que ocultais e o que manifestais. E agora ficamos com as palavras do Sheikh Omar Abdul Kafi. Os sinais do fim do mundo. Um homem foi até uma reunião e quando entrou, sentou perto de um homem rico. Esse não gostou e juntou a ele mesmo seu manto. O sábio que estava palestrando disse para o rico: "Você tem medo que a sua riqueza o contagie ou que a pobreza te contagie?" O rico respondeu: "Dou para ele a metade daquilo que eu tenho." O sábio perguntou para o pobre: "Você aceita a proposta dele?" O pobre respondeu: "Não." O sábio perguntou por quê. O pobre respondeu: "Tenho medo de ser arrogante como ele. Assim estou tranquilo, durmo e acordo sem problemas." Outro homem estava dormindo debaixo de uma árvore. Um ladrão passou por ele e o viu sozinho. Ele começou a ver
se havia algo no seu bolso, mas não encontrou nada. Ele cansou. Então ele cutucou o homem querendo acordá-lo e disse: "Como você consegue dormir?" Ele respondeu: "Consigo dormir porque se eu tenho no meu bolso os cheques ou a senha do meu cartão, como vou conseguir dormir? Vou dormir como uma raposa, um olho aberto e outro aberto também, porque tenho medo de ser assaltado, além das crises econômicas e das bolsas, enquanto o outro não está preocupado com nada. Chegou o príncipe ou não, ele não quer saber. Mas o rico agradecido não é melhor perante Alá do que o pobre paciente. No Islã não há preferência de rico ou pobre. Há preferência por pessoa temente a Alá. O rico deve ser temente e o pobre também. E o pobre também. Os funcionários encarregados de distribuir o zakat foram até a África, que é sinônimo hoje de fome e miséria. Os funcionários do califa Omar ibn Abdelaziz foram até a África e pegaram o dinheiro do zakat dos ricos no Egito, atual Arábia Saudita e Líbia, e foram levar até a Nigéria e o Quênia, buscando um pobre africano, e não o encontraram. Eles pegaram o dinheiro do zakat e voltaram para Damasco, na Síria, e disseram para o califa Omar: "Não encontramos ninguém pobre para dar o zakat." Ele disse: "Mas como?" Eles responderam: "A sua justiça os deixou sem necessidades." Que maravilha! Foi feito um comunicado nos países da seguinte forma: quem está endividado, o Baitul Mal, Ministério da Fazenda, irá pagar sua dívida. Por acaso, se falarmos isso hoje nos países árabes, todos nós estamos endividados. Mas naquela época, só os verdadeiros estavam. As pessoas eram honestas. As dívidas foram pagas. Quem queria se casar, a despesa do casamento era paga pelo Baitul Mal. Quem no meio dos escravos quisesse se libertar, a despesa era paga pelo Baitul Mal. Eles disseram para Omar ibn Abdulaziz: "Todos os muçulmanos fazem o seguinte súplica para você. Eles pedem a Alá que tire de suas vidas e acrescente na sua." Infelizmente, ele ficou só 2 anos depois disso. Sua tribo, Banu Umayya, filho de Umayya, colocou veneno na sua comida porque ele os proibiu de pegar dinheiro do Baitul Mal. Houve abundância? Sim, houve até o ponto de não se encontrar um pobre para pagar o zakat. Será que algum sinal que mencionei não apareceu? Estamos indo bem. Outro sinal é quando a escrava der à luz à sua própria senhora. Mas como pode acontecer isso? Nossa geração tem mais de 60 ou 70 anos. Beijava a cabeça de nossos pais e nossas mães, assim como suas mãos para ganharmos a bênção deles. Agora fazemos isso com nossos filhos, para que eles estejam satisfeitos conosco. Uma grande diferença entre os 2 beijos. Uma grande diferença entre os 2 beijos. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: "A escrava dará à luz a sua própria senhora." Como isso acontece? Antigamente, quando um homem queria se casar com uma mulher, o pai desta tinha vergonha de conversar com a filha dele sobre o assunto e mandava a mãe dela fazer isso. A mãe dela fazer isso. A filha também, ao saber que alguém veio para se casar com ela, tinha vergonha de conversar com seu pai. E o que vemos agora? "Ó pai, você vai me casar com Hassan ou não?" Ela já conhece Hassan. Mas que bagunça é essa? O pai fica contente e sua mãe também. Nossa filha cresceu. É muita coisa mesmo. A filha vai para a universidade com muitas cores no rosto. Vermelho, verde. Será que ela vai para uma festa de casamento ou para estudar? Criamos o homem e sabemos o que a sua alma lhe confidencia, porque estamos mais perto dele do que a sua artéria jugular. Conheça o Islã. Os segredos além da matéria. O verdadeiro ser absoluto.
Então, quem faz nossas almas verem na terra as pessoas, as plantas, nossos corpos e tudo aquilo que vemos? É muito evidente que existe um Criador superior que criou todo o universo material. Essa é a soma de todas as percepções e a criação interminável e contínua. Já que esse Criador exibe uma criação tão magnífica, certamente ele tem poder e força eternos. Todas as percepções que ele criou dependem de sua vontade e ele domina tudo que criou, a qualquer momento. Esse Criador é Allah, o Senhor dos céus e da terra. O único ser absoluto é Allah. Todas as coisas, com exceção dele, são sombras que ele criou. Essa realidade é explicada pelo grande homem islâmico Imam Rabbani, sendo: Allah, a substância desses seres que ele criou, não é nada. Ele criou tudo na esfera dos sentidos e ilusões. A existência do universo está na esfera de sensações e ilusões, e não é material. Na realidade, não há nada externo além do ser glorioso que é Allah. Em todos os 4 cantos deste universo, feito de percepções, está o ser Allah, o único ser real. Portanto, o ser mais próximo ao homem é Allah. Esse fato é explicado no Alcorão com o verso: criamos o homem e estamos mais próximos a ele do que sua jugular. Onde quer que estejamos, Allah está conosco. Enquanto você assiste a esse filme, o ser mais próximo a você é Allah, quem criou tudo o que você vê o tempo todo. Enquanto Deus nos fizer ver imagens e nos der sensações relacionadas a esse mundo, continuaremos a viver nele. Quando ele acabar com as imagens e as sensações pertencentes a esse mundo, nos mostrarão os anjos da morte e nos darão percepções de outra dimensão. Isso significará que morremos. No dia da ressurreição, do julgamento, o céu e o inferno e toda a nossa vida eterna será criada da mesma forma para nós. Criar tudo isso é muito fácil para Allah, que exibe para nós a evidência de seu poder eterno e conhecimento infinito, ainda neste mundo. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Allah é visto. Será que dá para ver Deus? É o objetivo da pergunta. Por que dessa pergunta? Porque nos primeiros séculos do Islã surgiu, os filósofos disseram que Deus não pode ser visto. Deus não pode ser visto. Ou o Corão fala o contrário, o profeta também. Diz que Deus pode ser visto, mas não nessa vida terrena, na outra vida. Tanto que tem um dito, o versículo no Corão fala o quê? Nesse dia faces estarão iluminadas, vendo o seu Senhor. No dia do juízo final as pessoas verão Deus. Você e a Rita também vai ver Deus, a face de Deus. As pessoas vão ver Deus. Um grupo de muçulmanos diz que Deus não será visto. Por que Deus não é visto? Olha a filosofia deles. Não tem como ver Deus. Por quê? Porque só consegue ver aquilo que é físico. E Deus não é físico. Então por isso não vai ver Deus. Tá, e o que tu faz com o dito do profeta, que o profeta diz que vai ver Deus? Jogar fora?
Fala com o Alcorão, joga fora. Na vida terrena não tem como ver Deus. Na outra vida, os crentes verão Deus. De que forma? O profeta disse: vocês estão vendo aquela lua? Sim, mensageiro de Deus. O profeta disse: vocês verão Deus da mesma forma que vocês estão vendo aquela lua. Comparou a forma da visão e não comparou a lua com Deus. Para ficar bem claro. Como que as pessoas verão Deus? Não sabemos. Lá no paraíso é outro corpo físico. É outro físico, é outro corpo, é outra dimensão, é outro mundo. Mas que Deus será visto no dia do final, sim. As pessoas vão olhar e vão contemplar a face de Deus. Na vida terrena, impossível. Mas no paraíso, sim. Vai ter um dia onde todas as pessoas vão se reunir para ver a face de Deus. Que Allah nos faça de todas as pessoas ver a face de Deus. Continuamos essas perguntas, espero que tenham sido um pouco explicativas. Às vezes nós esticamos para deixar as coisas nos seus mínimos detalhes. Isso. Vou terminar rapidamente, em 2 minutos, qual é o objetivo da pergunta número 12. Deus tem nome e atributo? Tem. Todas as coisas que existem têm nome e atributo, qualidades. Você já imaginou algo que exista e não tenha nome e nem qualidade? Sim, vamos falar aí, peraí. Mas estou falando só sobre o objetivo da pergunta, não vou responder. O objetivo da pergunta é, por que veio a pergunta? Porque Deus tem nomes e atributos, qualidades, adjetivos. Mas quem é que dá os nomes a Deus? É nós? Ele mesmo. É Ele mesmo. O profeta falou. Essa é a regra. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. O lícito e o ilícito. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas, mensageiros enviados por Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais uma aula religiosa. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala que ensina para nós que a gente precisa e acrescenta sempre o nosso conhecimento, que seja, inshallah, benéfico para todos nós. A religião é como água. Eu nunca vi um ser humano viver sem água. Que todo mundo precisa água para viver. Aí também a mesma coisa. O ser humano, ele precisa da religião. Porque a água, ela simboliza a purificação e pureza. O ser humano, como ele não pode ficar sem essa bebida divina, também não pode ficar sem essa luz também que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para nós. E hoje eu queria falar um pouco sobre uma área da religião, uma área que muitas pessoas ainda elas têm assim dúvida ou elas têm um pouco de acham que é uma coisa difícil de praticar, ou em geral as pessoas acham que a religião é uma coisa que aperta às vezes as nossas atividades ou diminui a nossa liberdade, e aquela área que a gente chama ilícito, que é o haram. Como vocês sabem, na religião tem 3 coisas, tem 3 tipos de coisas. Tem uma coisa que é chamada lícita, e tem outra coisa que é chamada ilícita, e tem uma terceira coisa chamada duvidosa. Então tem halal, e tem haram, e tem mushtabihat. Então a gente vai saber, inshallah, o que significa cada dessas 3 coisas. Que não é voluntário para os humanos saber isso, é obrigatório.
O muçulmano deve saber essas áreas para ele evitar cair nas coisas que podem prejudicar. Uma vez eu fui perguntado, Sheikh, o que é o haram? Por que existe o haram? Aí porque as pessoas acham que quando você fala haram é uma coisa que, assim, uma coisa pesada, uma coisa que é desagradável, né? Não agrada às pessoas. Não, todo haram, tudo. Mas também não é assim. Às vezes tem exagero, né? As pessoas falam haram sem saber. Isso é muito perigoso também. Não podemos falar se a gente não sabe. Allah subhanahu wa ta'ala sempre orientou a gente a perguntar aos sábios, as pessoas que têm conhecimento, não é qualquer pessoa. Você tem que perguntar especialista em qualquer área. Quando você fica doente, você não vai para o seu vizinho para perguntar, vizinho, eu tenho um problema assim. O seu vizinho não vai fazer nada para você. Você vai para o médico. Aí a gente tem que saber também, na área religiosa, é muito área que a gente precisa ter satisfação, tem que ter uma resposta que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala no primeiro lugar. E só os sábios que eles podem dar essa resposta. Então, o halal tem coisas halal que são 90% da religião, que a maior parte das coisas são halal, são lícitas. Existe uma minoria, uma parte limitada que é o haram. Existe uma outra parte também, que também é limitada, que a gente chama duvidosa, que tem dúvida. O que é lícito, o que é halal, é para você fazer e praticar sem nenhum problema. Que Allah subhanahu wa ta'ala deu para você essa liberdade para você fazer, praticar. E são muitas, milhares das coisas que são permitidas. Eu volto a responder aquela pergunta. Eu fiz uma pergunta que uma pessoa me perguntou, né? O que é o haram? O que significa o haram? O haram é uma coisa, eu respondi assim, que o haram, na verdade, é uma coisa assim. O haram é aquela coisa que prejudica o ser humano. É o haram. O halal é aquilo que beneficia o ser humano. Todo que beneficia o ser humano é halal e todo aquilo que prejudica o ser humano é haram. Você tem que entender as coisas assim, porque Allah subhanahu wa ta'ala, Ele sabe melhor do que a gente o que é bom, o que é ruim. Nunca pensa que o haram é uma coisa chata, uma coisa para colocar limite para a sua atividade, para complicar a sua vida, mas sim uma coisa para proteger você, para deixar você protegido contra qualquer coisa que prejudica você. Então a gente tem que, quando você sabe e entende o haram desse jeito, aí tem facilidade de você evitar, tem facilidade para você não praticar, porque é uma coisa que vai te prejudicar. Vestuários e adornos. O Islã permite e faz questão até de que o muçulmano seja cuidadoso com a sua aparência, vestindo-se decentemente, mantendo sua dignidade. E aproveite bem tudo que Deus criou com o propósito de vesti-lo e adorná-lo. Do ponto de vista islâmico, a roupa tem dois propósitos: o de cobrir o corpo e o de embelezar a aparência. Deus, sublime e altíssimo, conta sua concessão do vestuário e dos adornos aos seres humanos como uma de suas graças à humanidade. Ó filhos de Adão, temo-vos provido de vestimentas tanto para dissimulardes vossas vergonhas, como para o vosso aparato. Porém, o pudor é preferível. Isso é um dos sinais de Deus para que meditem. Aquele que negligenciar esses dois aspectos estará se desviando do caminho do Islã em direção a Satanás. Por isso, Deus alerta as pessoas a respeito da nudez e da negligência da boa aparência como sendo armadilha de Satã, nos seguintes versículos. Ó filhos de Adão, que Satanás não vos seduza como seduziu vossos pais no paraíso.
fazendo-os sair dele, despojando-os de seus invólucros de inocência, para mostrar-lhes suas vergonhas. Ó filhos de Adão, revesti-vos de vosso melhor atavio quando fordes às mesquitas. Comei e bebei, porém não vos excedais, porque ele não aprecia os perdulários. O Islã tornou obrigatório aos muçulmanos cobrirem suas partes íntimas. Partes essas que todos naturalmente têm vergonha de deixar expostas, de maneira a que possam ser distinguidos dos animais em pelo. Deveras os instruiu a evitar descobrir essas partes dos seus corpos, mesmo quando estão sós, para que possam alcançar a perfeição na moralidade e na religião. Bahaz ibn Hakim, tendo por fonte o seu avô, relata que este teria contado. Eu perguntei, ó mensageiro de Deus, o que devemos ocultar e o que podemos mostrar das nossas partes íntimas? Ele respondeu, não permita que ninguém, a não ser a tua esposa ou tua serva, as vejam. Então perguntei, e se algumas pessoas convivem juntas, como por exemplo em viagem ou acampadas? Ele respondeu, se for possível, não os deixes vê-las. Então eu disse, e se não houver ninguém, ou seja, que eu esteja sozinho? Ele disse, Deus Altíssimo merece que o respeites com a tua modéstia. Deus é maior. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.